ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás
do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Conexão Lar Feliz. Que alegria poder entrar na sua casa, que alegria poder estar contigo aí no seu lar e podermos compartilhar coisas boas, vida, paz, alegria, edificação para o seu lar e para a sua família. E hoje nós vamos ter um programa especial, porque amanhã é o domingo do Dia dos Pais e nós queremos hoje trazer um pouquinho dessa reflexão a respeito dos pais, dos homens e o seu legado. Então fique conosco, já convido você a pegar esse link, compartilha com outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e vamos todos estar hoje aqui aprendendo nessa uma horinha que nós temos para conversar. Antes de nós orarmos, deixa eu apresentar os nossos convidados para você. Nós temos aqui algumas pessoas muito especial. Aqui à minha direita está o pastor Tony. Pastor Tony tem 3 filhos, é pai do Tony, do Samuel e da Daniele, né? Alegria ter você conosco, pastor Tony. Temos também o pastor Black, o pastor é o pai da Ellen, e está vindo aí mais um, é a Luísa, é isso? Luísa, né? Está chegando aí logo a Luísa, e também temos aqui o Julian, nosso amigo engenheiro Julian, né, o coordenador do Teatro Cristo em Foco, e ele é o pai da Sofia. Alegria ter vocês aqui também conosco. Deus abençoe, Julian. Eu vou pedir ao pastor Black para nós iniciarmos com oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós aqui, sobre quem está no lar, e fique conosco porque o papo hoje é muito bom. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, por aqueles que nos assistem, por aqueles que nos ouvem. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui para poder compartilhar um pouquinho das características que o Senhor deixou para os homens, aqueles que são pais, e como nós podemos nos utilizar dessas características, Senhor, para fazer aquilo que Tu farias se Tu estivesses aqui. Deus, nós te pedimos a graça, a sabedoria nessa noite. Esteja conosco, com aqueles que estão em casa, conosco que estamos aqui, esteja com nossas famílias. Nos abençoe, Senhor, nesta noite. Consagramos esse momento a Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mais uma vez incentivar você. Pega esse link e compartilha com quem você pode, porque nós agora estamos iniciando essa conversa, esse bate-papo sobre homens e o seu legado. Interessante que, ao mesmo tempo que nós vemos o mundo numa insegurança, o mundo lutando contra uma pandemia, um vírus que tem ceifado muitas vidas preciosas, mas ao mesmo tempo, quando se fala em morte, muito se fala a respeito desse legado, de deixar esse legado. E o homem, o pai, nós que desenvolvemos esse papel paterno, também muitas vezes somos lembrados a respeito disso, né, sobre deixar legado. Eu quero começar perguntando para o pastor Tony, e também, né, os nossos demais convidados sempre têm a liberdade de conversar e falar, o que seria esse tal legado que as pessoas hoje tanto falam, e a proposta de Deus para que se deixe um legado? É um prazer poder estar aqui. Eu quero externar meu sentimento e alegria a todos os irmãos que estão conosco aí, participando desse momento. Legado, na verdade, é aquilo que se pode deixar, né? Numa construção jurídica, é aquilo que alguém deixa no final da sua vida. E enquanto a palavra simples do dia a dia, a construção do ser nessa vida, é exatamente o exemplo, aquilo que eu sou e eu posso transmitir. Que, na verdade, era nós que somos, né, que estamos aí envolvidos no cristianismo, entendemos que isso acontecia de forma extremamente natural no dia a dia do Israel primitivo. Era a construção do sábio, era o pai, o ancião do clã, um príncipe, alguém que estava como uma responsabilidade pelo lar, como eram as mães, passava para as filhas, do ancião para toda a tribo, daquela fogueira que os pais colocavam as crianças no colo e contavam os grandes feitos de Deus.
era, na verdade, a forma natural de deixar um legado, que vai sendo passado, porque, na verdade, o maior legado é a oralidade, é aquilo que nós vamos vivendo. O grande problema, talvez, hoje, é o que o legado parece que tem que ser uma construção. Alguém tem que escrever, arquitetar, elaborar, como se fosse um projeto e deixar para que alguém desenvolva e ponha em prática. Mas quando a gente acompanha a própria história, e principalmente as histórias bíblicas, a gente vai perceber que o legado é viver. Viver de uma forma tão próxima daquilo que você crer e do bem-estar e do bom, que você acaba deixando um exemplo a ser seguido. Seria legado da vida. Não, talvez a definição de legado vai te remeter para muitos outros detalhes. Mas como vida é viver e deixar um exemplo. Uma marca nas outras pessoas. Uma marca. Ok. Pastor Black, respeito essa definição de legado, concorda? Sim, no sistema jurídico, se nós formos perceber, a herança ela é dada a título universal. O legado é dado a título singular. Então, nós podemos ver que a herança ela é algo que o pai compartilha com todos os filhos. Todos os filhos recebem uma parte igual. O legado ele é dado a cada filho de forma individual, com base nas características daquele filho, daquela criança. Por isso que nós compreendemos que o legado ele vai além da herança, porque a herança o pai não se preocupa. Ele sabe que cada um vai receber a sua parte, o seu quinhão separado, centavo por centavo. Já o legado ele é doado de forma pensada, de forma sábia. Todos os dias precisa ser calculado o que eu estou deixando para esse, e para aquele eu preciso também calcular e recalcular para esse. Então, o legado é uma forma singular de repassar aquilo que eu sou. E já a herança é só morrer que ela tá aí na mão, né? Mas é interessante isso. Acho que Julian, a gente poderia falar um pouquinho a respeito dessa diferença. Legado, herança, na sua opinião. Eu acho muito interessante a definição de legado como transferência de valores. Eu acho que encaixa bem na questão de a gente entender o que é um legado. Porque a herança é uma coisa que você transmite, mas ela pode ser externa, né? Ela pode ser material. E o legado ele tem um envolvimento mais pessoal, mais sentimental, e há uma responsabilidade, né? Uma cumplicidade maior quando você diz que você tem que transferir os teus valores para os teus filhos. Entende? Essa transferência, muitas vezes, a gente quer transferir isso com palavras, e a gente sabe que as palavras podem convencer, mas como diz aquela frase, né, as palavras até podem convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então, essa transferência de valores, ela tem muito a ver com o exemplo. Então, é bem mais complexo e bem mais íntimo, e a responsabilidade é muito maior nessa transferência, nesse legado, né? Deixar uma herança é mais fácil que deixar um legado. Até porque a herança, na verdade, passa pelo patrimônio, quase sempre. Se você vai no Aurélio e vai definir legado e herança, na verdade, está quase sempre atrelada a um sistema jurídico, de patrimônio, de bens, de valores, de espólio, sempre vai estar assim. Enquanto que o legado é exatamente transferir aquilo que você... assim, que eu sempre, às vezes, eu sempre me pergunto, por que você continuamente usa essa expressão? Porque eu acho que, enquanto vida, é assim o que vai realmente nos definir. O que eu vivo. Porque o legado que eu quero deixar, talvez, ele se perca em meio ao... Porque o pastor Black falou uma coisa interessante, cada filho requer um tipo de aprendizado ou até de acompanhamento. Então, mas no modo geral, como pai, a gente não consegue focar em um em cada. Às vezes, na maioria das vezes, você vai levando de forma coletiva. Então, o que eu vivo, na verdade, eu acho que é essa maior referência. Viver. E viver sem estar preocupado em construir. É ser essa construção. Tá, e agora que eu quero entender isso, né? Vamos polemizar um pouquinho, aproveitar que eu estou com grandes mentes pensantes aqui. O legado, que eu vou deixar então para a próxima geração, nos meus filhos. Se eu preciso, o Black falou, né? Eu preciso
pontuar conforme a característica de cada um dos filhos, ou seja, parece que é algo intencional. O legado é intencional ou simplesmente acontece? Não, eu vivi uma vida tão exemplar que quem andou comigo sabe que ficou, mas eu não caminhei na minha vida planejando para deixar essa marca. É ou não é intencional esse legado? O legado, biblicamente, ele é completamente intencional, até porque quando nós lemos a Shema, né, Deuteronômio 6 ali, verso 4 em diante, você vai ver que nós começamos a ver que a intenção do pai deveria ser de passar ao seu filho. Então começa a acontecer a partir do momento que ele se levanta pela manhã. Então você se levanta pela manhã, a partir desse momento você já percebe, opa, eu estou transmitindo aos meus filhos as verdades de Deus e os meus valores. Enquanto você vai pelo caminho, você está transmitindo as verdades de Deus. Então você tem que estar pensando nisso, você tem que estar calculando de que forma esse legado está sendo passado. E o legal desse texto é que ele fala sobre as coisas simples da vida. Ele não fala sobre coisas... eu sempre digo isso, que um pai não se cria num dia no Beto Carreiro, que é a mentalidade dos pais. Não, vou dar ao meu filho um dia muito especial que ele nunca mais vai esquecer no Beto Carreiro. Mas ele esquece de que aquilo que o filho toma dele está na caminhada da escola para casa, está num andar de bicicleta um dia, ou está no sentar e fazer uma tarefa ali de matemática ao lado dele. É uma coisa assim que vai acontecendo de forma intencional, no dia a dia, na simplicidade do cotidiano, e é uma coisa pensada, é intencional, é super intencional. O senhor que é mestre do Antigo Testamento, né, pastor Tony? Realmente a gente vê no Antigo Testamento muito isso, né? Passe para os filhos de vocês, ensine os filhos, né? Ou seja, parece que Deus mesmo queria que fosse algo intencional. Até que a gente vê na religião judaica, né, esse simbolismo também dos textos sagrados, né? Amarra no braço, né, os teflins, né? Amarra na testa, e aquilo vai passando de pai para filho, né? As características, às vezes que eu fui em Israel, você vê muito, né, os meninos lá dos judeus, aqueles ortodoxos, né, em deixar, né, o cabelo do lado, conforme o mandamento, e seguir os exemplos do pai, parece que é muito intencional. Ela é intencional por quê? Porque, na verdade, o sábio e a sabedoria nesse Israel primitivo era tudo que nós temos hoje compilado, a Taná, a nossa Bíblia, era, na verdade, oral. Ela vai chegar só depois do exílio e, por exemplo, o Deuteronômio, que é a segunda lei, que, na verdade, é a base de toda a escrituração, principalmente das histórias deuteronomistas para frente, ela só chega do jeito que ela chegou para a gente, ela chegou de forma oral para aqueles dias. Quando ela vai ser redigida, é o que nós chamamos da pré-literalidade, ela chega ali quando um pai contava para o seu filho. E por que é intencional? É intencional em passar, mas isso não pode ser só de uma forma didática. Essa que é a grande diferença que eu falo assim, gente, tudo bem, só que não é didático, eu passo com a vida, eu te digo e vivo. Porque, na verdade, se fosse assim, as grandes faculdades, né, qualquer pessoa que frequentou uma escola, ela viria com um legado, e um legado que trabalharia pelo lado espiritual, dependendo da escola que você frequentou, passaria pelo lado moral, passaria pela uma formação, mas na verdade você vai se defrontar com seres humanos muito longe disso. Por quê? Porque ela não é uma didática, ela é intencional, porque biblicamente eu preciso incutir na mente desse meu filho, como está lá na testa, na tábua, na palma da mão, ou de forma, né, palavra figurada, na tábua do coração, porque ele precisa aprender. Então, o diálogo era, os provérbios fazia parte disso, o lar, o templo, toda a cultura que você vai acompanhar dos sábios e as sabedorias do Israel antigo, ele trabalhava em torno exatamente de escrever na mente desse filho de Israel, de que ele viveria, porque essa expressão é fantástica, de geração em geração. Você vai passando, porque hoje quando a gente tem, né, a Bíblia na mão, às vezes a gente esquece de que, poxa, temos algumas centenas de anos de alguém contando um ao outro o que Deus fez pelo seu povo. Isso é, de forma geral, um legado. Ok. Júlia? Enquanto o pastor Tony estava falando,
Eu lembro um pouco da minha infância, porque eu tenho uma descendência judaica, minha bisavó era judia, tenho judaica e alemã, né? Então, eu me lembro de muitas vezes, tanto a minha avó como a minha bisavó, contando toda a história dos ancestrais, né? E não só o nome deles, mas o que eles fizeram, né? Eu até lembro que a minha avó sempre dizia, olha, esse teu desejo assim de encenar nas artes cênicas, existia um ancestral nosso que tinha esse talento, e você herdou dele esse talento. Então, isso ficava muito claro na minha vida, né? Até o meu pai, né? Ele me levava, quando eu era menino, de 8, 10 anos, ele me levava no cemitério e fazia eu sentar nas lápides dos meus ancestrais, e ele contava a história de cada um para mim. Ele disse, agora eu vou contar a história desse ancestral, o que ele fez, né, o que ele fez para Jesus e tal. E isso ficou marcado na minha vida, para sempre, não esqueço. Interessante, né? Dentro disso que a gente está falando, né, essa questão de olhar também para os filhos e deixar um legado diferenciado, personalizado para cada um, tem uma diferença em deixar um legado, seja para um filho homem, para uma filha mulher, na nossa cultura de hoje, porque a gente sabe que no texto bíblico a figura masculina era muito importante, né? Os homens queriam que viesse um outro homem para ficar ali. Os primogênitos, né, mesmo esse, bom, tanto que ele depois, né, que cuidava dos pais geralmente, né? Pastor Black, o que você acha? Eu vejo essa questão da diferença, né, entre um legado, por exemplo, de um pai para uma menina e para um homem. O pai, na verdade, ele mostra para as filhas o tipo de homem pelo qual ela vai se apaixonar, ou ela deve se apaixonar, ou o tipo de homem que ela vai odiar, né? Então, o legado que um pai deixa para a filha é esse, de qual figura masculina pela qual eu devo me apegar pelo resto da minha vida. E é engraçado, a gente percebe na área do aconselhamento que você vai ver que as moças, muitas vezes, elas se casam com pessoas parecidas com os pais, mesmo que tenham as mesmas características negativas. Pais alcoólatras, esposos alcoólatras. E aí você diz, como que você... É porque, geralmente, aquele pai transmitia para essa filha o quê? A necessidade dela, que ela tinha de cuidar dele, não dele cuidar dela. Então, quando ela ia encontrar alguém, ela encontrava alguém que dava essa mesma demonstração. Eu sou meio perdido na vida, cuida de mim aí. Como ela já havia feito isso com o pai, ela fazia isso com o marido. Então, você vê assim que o pai transmite isso. Tem a diferença bem grande entre aquilo que um pai transmite para um rapaz e aquilo que o pai transmite para a menina. E é curioso que nós esquecemos disso, porque quando se trata, por exemplo, da nossa filha, a gente vê isso no meio evangélico. O pai geralmente relega as coisas do coração para a mãe. A filha está apaixonada, o pai não senta com a filha para conversar sobre o que um homem pensa, sobre como ela deve pensar a respeito de amar um homem, como ela deve tratar um homem, como deve ser o relacionamento. Geralmente a gente relega isso à mãe, mas quem é que conhece os homens? Né? Então, nós relegamos isso, geralmente, para as mulheres. E a gente deixa esse legado que nós poderíamos transmitir para as nossas meninas, nós deixamos para as mães. Quando, na verdade, o homem ele interfere positivamente ou negativamente na vida, tanto do filho quanto da filha. Deus não erra. Isso é tão verdade que o Black falou, que quando a Sofia, minha filha, ela tinha 5 anos de idade, e um dia eu estava dirigindo, eu estava sozinha com ela. Aí, um momento, estava um silêncio e, de repente, ela assim, pai, eu já sei com quem eu vou casar. Na hora... 5 anos falando de casamento. 5 anos. Eu pensei, bom, vou ter que perguntar, né? Aí eu perguntei, Sofia, mas com quem? Com você. Com você eu vou casar. Então, é interessante essa referência, né, que ela já via, claro, tive que explicar para ela, mas ela já vai criando, com 5 anos de idade, já via como referência o pai, que seria o futuro esposo dela, né? E isso demora para se desfazer. Demora. Essas meninas, tá? Já que a gente está falando, essas meninas elas vão se desfazer desse ideal com 12, 13 anos.
Quando elas já estão ali na adolescência, já na puberdade quase que madura, daí elas vão começar a entender que meu pai não era aquilo tudo, aí começa a dar aquela revolta e tal, e começa a crescer aquela aversão, de repente, a figura do pai, se ele foi uma coisa negativa, de repente. Mas para você ver como isso afeta, a figura do pai afeta a menina. Tanto é que eu conheci particularmente meninas que tinham pais que eram usuários de drogas e tal, que viviam indo e voltando da cadeia, e a menina, quando você perguntava assim, tá, mas para onde que você quer ir? Quero ir com meu pai. O pai é essa figura a quem eles admiram, e é difícil isso morrer. É isso que eu não entendo, né? É difícil isso morrer. É uma coisa assim que Deus colocou dentro da criança, essa admiração pela figura do pai. O pai só tem que cultivar isso. E é curioso que na nossa geração os pais conseguem matar isso de uma forma assim, tão fácil, né? É o Abba, né? Isso aí. É o Abba. É aquela figura que a criança não sabe definir, não sabe conceituar, mas que ela, além de confiar, existe uma relação de aproximação assim, inexplicável. Por isso que Jesus, assim, acho que intencionalmente, ele chamou Deus de Abba. E daí deixa eu já trazer mais uma reflexão aqui, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Isso quer dizer que existe um legado para a próxima geração, que é os homens só que podem passar, ou as mulheres? Tem diferença o legado que um homem pode passar para a sua geração e um legado que a mulher pode passar para uma geração? Pastor Black. Com certeza. O filho, ele procura... a menina e o menino, até os 2 anos de idade, eles não têm diferença no sentido de integração, interação com a mãe e o pai. Né? O pai é aquela figura provedora e a mãe é aquela figura acalentadora, dá o mamar, tem a questão da amamentação, tudo muito próximo ali. Quando a criança, ou menino, ele começa a ter lá seus 2 anos e meio, 3 anos, ele quer sair do colo e quer procurar o colo do pai. Ele quer procurar o colo do pai. Por quê? Porque a mãe até agora foi a provedora, mas ele quer agora um afirmador de quem ele é. Tá? Falando de meninos, ele quer um afirmador de quem ele é, ele quer alguém que diga a respeito de quem ele é, ele não quer mais só receber e mamar, ele quer agora receber afirmação. E infelizmente muitos pais nessa fase estão ausentes. E aí a mãe, além de dar provisão, a comida, o carinho, o calor, o pai, a gente chama isso de amor uterino, né, no aconselhamento. Amor uterino. O amor uterino ele é natural. Por isso que a Bíblia diz, pode mamãe esquecer do filho que cria? É um amor natural. Já o amor fálico, que a gente usa para esse amor paterno, que é de estabelecer nessa criança a afirmação, aquilo que ela realmente é, esse amor ele não é tão natural assim, ele precisa ser construído. Então, o menino vai correr para o colo do pai para poder aprender esse amor. Se ele ficar no colo da mãe nesse período, tá, ele vai começar, ao invés de desenvolver a afirmação de masculinidade, de potência, ele vai começar a receber a afirmação de apenas carinho, a meiguice, a suavidade. Não que a mãe de repente não seja dura, não que a mãe não seja enérgica, não, tem muitas mães que sabem ser autoridade natural dentro de casa, mas o menino precisa dessa afirmação. Por isso que nessa minha fala, o que eu quero dizer, né? Essa diferença entre o amor uterino e o amor fálico, ele é visível. Por isso que nós temos tantos meninos com a masculinidade doente, porque chegou nos 3 anos, 3 anos e meio, eles não tinham essa figura. A figura estava lá, mas estava ausente ou não estava. E esses meninos crescem sem essa afirmação. Não é à toa que eles vão procurar nos braços de outros homens na vida adulta. Pastor Tony, pode falar? Porque, na verdade, exato nesse momento que, historicamente, e lógico que é uma experiência que passa pelos nossos lares, é que, na verdade, você vai procurando integrar a criança naquilo que é comum ao seu tempo. Por isso que você vai jogar bola com ele, você leva ele para pescar, você ensina ele a viver.
enquanto que a menina também, não que você não vai fazer, mas ela tem exatamente as características. Então é extremamente diferente. Enquanto um legado de afirmação, enquanto o legado de exemplo, caráter, né, aquela idoneidade, o homem de Deus, isso é comum a ambos. Mas o legado que nós deixaremos enquanto menino e menina é extremamente diferenciado. Se não, meu amigo, a gente vai chegar exatamente no momento onde, por isso que esses gêneros aí estão confusos. Eles estão extremamente confusos, porque exatamente no ponto que ele tem que decidir, a imagem do pai é holográfica. É só uma holografia. E essa holografia é a imagem refletida pelo filme, pela novela, aquela coisa imposta por uma cultura extremamente perversa. E aí, como é holográfica, ou tanto faz, ou a menina ou o menino estão exatamente sem identidade. E numa cultura que tenta destruir esse papel do homem, né, os resultados é o que a Veja gente as vê. referências de homens que nós temos. Seu Madruga, né? Você vê quais eram as coisas que as crianças mais assistiam aí, né? Os Simpsons. Ou é o pai, é o Bart, né? Qual é o pai? O Bart. Quem é o pai? Então, assim, mas só que as nossas crianças, elas também querem essa figura do pai, esse pai presente, não só esse pai ali que é chorão, esse pai... Gente, esse pai chorão, sensível, que às vezes a mídia tenta mostrar, esse pai, as mulheres não aguentam nem até a página número 3 do livro. É uma coisa, é tão doce que chega a ser enjoativo, sabe? É mumu com 1 quilo de açúcar. Então, assim, os homens, né? Desculpa as comparações, mas os homens, eles precisam dessa afirmação, dessa figura paterna, que é às vezes dura, que é às vezes uma figura assim que aparenta ser às vezes até enérgica, autoritária, mas que demonstra para eles como um homem realmente é. Por que a tribo Maasai, né, que habita o Quênia, você vai ver que quando eles vão casar, o moço não pode se casar sem antes ter matado um leão. Ele não pode se casar sem antes ter matado um leão. Aí você pensa, por que o rapaz precisa matar um leão antes de casar? Para que ele não vá para a esposa buscando a afirmação que ele já devia ter recebido em casa. Ele já tem que ter demonstrado essa força, essa potencialidade masculina antes de atingir o casamento, porque senão o que ele vai querer? Uma mãezinha, uma pessoa que fique ali acariciando ele como... né? Bem, eu estou entrando em assuntos bem delicados, eu sei, mas tem tudo a ver com a figura paterna que a gente está falando. E você citou ali o seu Madruga, né? Quando eu li um livro de sistêmica, né, que falava, então, o sistema familiar, o pastor Black até fez uma pós nessa área, né, pastor Black? Que eu passei também a olhar para o Chaves, né, o seriado de uma maneira diferente, porque todas as famílias são destruturadas, né? A Chiquinha tem o seu Madruga como pai, mas não tem mãe. O Kiko tem a mãe, mas não tem o pai. O Chaves não tem nenhum dos dois. O Nhônio não, né, tem o pai, mas não tem a mãe. Então, assim, a gente olha para o quadro lá, você não consegue encontrar uma família, né, que tem o referencial de pai e de mãe. Isso é interessante, né, porque a geração cresce assistindo isso e o pastor Black diz, algum impacto vai ter, né? E é interessante que o Chaves, ele teve muito mais audiência no Brasil, na região da América Latina, né? Que, por exemplo, tentaram passar na Europa, em outros locais, e não deu audiência. Por quê? Porque o tipo de família estruturada que era apresentado é o reflexo que a gente já vê aqui acontecendo. Então, você já faz um link, você meio que se encaixa, né, com algum personagem daquele, porque aquele é o reflexo das nossas famílias hoje, nosso país, na nossa região aqui da América Latina, né? Só para a gente fortalecer essa questão de como a gente às vezes precisa da interferência masculina, né? Tanto que na Bíblia você vai ver que ela era a influência para o nome do filho. Me veio agora a passagem de quando a esposa de Jacó, né? Ela morre ao nascer Benjamim, e ela, em vez de chamar de Benjamim, ela chama de Benoni, filho da minha dor. Né? Por quê? Porque ela é emotiva. Ela está ali jogando a sua emoção em cima do filho, filho da minha dor. Por quê? Porque ela realmente estava com dor.
Ela é mulher, ela estava demonstrando a sua dor, foi um parto difícil, tanto é que esse parto ceifou a vida dela, mas aí ali a interferência de Jacó, não vai se chamar Benoni não, ele vai ser Benjamim, o filho da minha mão direita. Então o pai muitas vezes ele interfere até com essa, ele faz algumas intervenções que parecem que são ruins, que parece assim que, puxa, você está sendo insensível, você não está vendo aqui a minha dor? Não, mas nessa hora eu vou entrar com a minha, talvez, insensibilidade, entre aspas, mas vai ser a minha interferência que mais tarde vai ser benéfica. Imagina esse menino sendo chamado a vida toda de filho da minha dor, filho da minha dor. Não, ele vai ser o filho da minha mão direita. Eu não tenho o direito de botar o nome nessa criança, não, hoje sou eu. Né? Isso é interessante, né? O pessoal está aqui, está vendo os comentários ali de quem está participando em casa, né? Participa mesmo, coloca a sua opinião sobre o assunto. O pessoal ali no grupo do WhatsApp, no chat, está comentando, né? Até nos sutis desenhos que as crianças veem, colocaram ali, né? Hoje é a Peppa Pig, né? Porque a Peppa Pig parece o pai, o pai bobão e acho que o filho é George, né? Também, os dois são os frágeis, parece, da família. É isso mesmo, né? Parece que nos detalhes de um desenho, parece que já acontece essa distorção da figura masculina e paterna. Eu queria trazer isso para o nosso papo hoje. Essa geração de homens hoje, nossa geração, né, nós estamos aqui falando, a nossa geração de pais, está pronto para deixar esse legado, essa marca na alma dessa próxima geração de filhos que está vindo aí? Vamos lá, começar com você, Júlia. Eu sempre tive assim, uma grande preocupação, eu tenho só uma filha, né? E a preocupação sempre de como educá-la dentro dos princípios cristãos e como passar esse legado, né? E uma das coisas assim que eu percebia e que eu já vi em muitos casos é que quando o pai com a filha, até os 10, 12 anos antes da puberdade, é uma tranquilidade. Depois, parece que começa a acontecer um distanciamento, né? Um distanciamento pela questão da puberdade, pela questão de ela passando por toda aquela transformação, de se transformando de uma mulher. E esse distanciamento ele é muito triste, ele acaba criando um vácuo, e esse relacionamento do pai com a filha acaba não existindo mais. Né, acaba esse distanciamento e com isso há muitas perdas na filha por causa disso. Eu lembro que quando a minha filha começou a entrar na puberdade, eu comecei muito a me preocupar com isso, né? E um dia eu estava numa palestra e o palestrante desafiou a todos os pais a chegarem para os seus filhos e perguntar para o filho, para a filha, como eu sou como pai. E eu pensei que ia ser fácil fazer essa pergunta para minha filha. E ela só tinha 12 anos. E eu lembro que eu entrei no quarto, firme que eu ia fazer a pergunta, sentei do lado da cama dela e eu não consegui perguntar isso. Um pouco receoso para saber a resposta e um pouco temeroso. E muitas vezes acontece isso, não se fala mais, não se abre e não tem mais esse diálogo de como eu estou sendo como pai e como ela está sendo como filha. E essa liberdade de falar, ela acaba só virando em agressividade. Mas eu consegui perguntar para ela, né? Eu consegui perguntar. E foi muito bom, porque a criança é muito sincera. Então você vai ouvir realmente como você é como pai. Então, eu ouvi tudo que ela falou e você sabe que menina fala bastante, né? Então, ela fez um discurso para mim. E isso foi muito bom, foi muito impactante e então, quebrou esse início de distanciamento. Então, a partir dali, eu comecei a ter, de novo, uma ligação mais próxima com ela, independente de ela estar já na puberdade ou não.
E então, um dia, eu tomei uma decisão. Eu vi um exemplo que um pastor deu, que ele fez com a filha dele. Ele comprou um chocolate, um buquê de flor e um colar com um coração. E entregou para a filha e disse: olha, antes de qualquer homem, eu primeiro vou te dar o chocolate, vou te dar a flor. E esse colar com o coração é para te lembrar que o Pai vai cuidar do teu coração até um dia que outro homem vai cuidar do teu coração. Então você pode sempre ter a liberdade de falar com o Pai sobre como está o teu coração. Você acha que vai ser fácil para o cara que chegar nela? Você acha que vai ser moleza essa menina entregar o coração para qualquer um? Não se joga em qualquer braço. É isso que nos falta. Quando Jesus recebe aquela palavra, né, de Deus, que ele está lá no batismo e também depois no Monte da Transfiguração, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, nós vamos perdendo isso. Quando a criança ela é bebê, a gente fica lá, cuti-cuti, ai meu queridinho, e conforme a criança vai crescendo, eu mesmo percebo, a gente vai deixando de falar essas palavras também. Isso também vai criando esse distanciamento. Às vezes a criança ouve, né, da mamãe, um menino, por exemplo. Eu falo muito de menino porque eu aconselho muito rapazes. É uma área que eu me identifico de trabalhar essa questão da masculinidade e tal. Então, o menino está lá ouvindo da mãe: ah, meu queridinho, meu namoradinho, daí dá pitoquinha no menino e tal. E ele não ouve uma palavra do pai. Ele não sabe o que é o pai nunca disse para ele assim: tu é forte, tu é musculoso, olha só como tu tá bonitão que nem o papai e tal, olha só. Ele não ouve. Isso vai criando distanciamento. Para a menina, o pai nunca disse que a menina é princesa. Esses dias o Facebook ele tem umas lembranças boas. Ele me lembrou que faz 2 anos que eu levei minha filha para comer um lanche sozinho, e ela tinha 2 anos de idade na época. Entende? E às vezes eu faço isso, não faço com tanta frequência, mas às vezes eu faço isso. Eu e minha filha saímos para tomar um lanche, só eu e ela, porque eu quero que ela tenha prazer de estar comigo. Eu sei que é nova ainda, ela está com 4 anos e 3 meses, mas eu quero criar em mim também essa mentalidade de saia com sua filha, faça isso, dá bombom, dá uma flor. A sua filha precisa conhecer o amor assim, dessa forma. Ela nunca vai se entregar para qualquer homem, ela nunca vai se jogar nos braços de qualquer Zé Droguinha que aparecer. Ela vai manter um padrão elevado de amor, porque ela recebeu demais em casa, né? Então, assim, a gente precisa perceber essas nuances, que a vida vai se transformando, essas transformações da vida, essas colorações diferentes. A gente precisa estar atento, porque numa hora eles precisam dessas palavrinhas, né, queridinho, amorzinho e tal. Daqui a pouquinho já são outras palavras, outras formas de afirmação, enfim. E eu me lembro agora da história do Churchill. O Winston Churchill foi ele foi o pivô, né, do vencer dos aliados na Segunda Guerra Mundial e a destruição da Alemanha ali, né, o término da guerra com a Alemanha e com o eixo. E você vai ver que o Winston Churchill, no final da vida, um homem de, né, quase 80 anos, ele falou: eu preferia ter sido pintor, preferia ter sido pedreiro, preferia ter sido qualquer outra coisa, desde que meu pai tivesse dito o quanto ele me admirava. O cara fez tudo o que fez, e aos 80 anos de idade ainda estava querendo ser aquele menininho, dizendo assim: puxa, meu pai nunca falou que me admirava, meu pai nunca disse o quanto eu era importante para ele. Esse foi um dos erros de Davi, né? Eu já estou falando demais, mas esse foi um dos erros de Davi. Você vai ver Davi fazendo o salmo de oração, Davi fazendo isso, fazendo aquilo, ele não fala uma palavra sobre os filhos. E quando fala é tarde demais, né? O lamento, Absalão, meu filho, é a única coisa que se vê. E uma coisa importante, já que você citou com Davi, que eu acho que fica para a gente, né, pais, essa construção do legado não se faz apenas com boas intenções, é prática, é vida na vida. Porque quando a gente pega o próprio Absalão, né, o nosso especialista em hebraico, Absalom, pai da paz, é isso, não é verdade, pastor Tony? Ou seja, eu imagino esse menino nascendo, né? O coração de Davi coloca um nome desse. A gente sabe que nessa cultura, né, israelita, cultura dos judeus, é uma expectativa que se coloca sobre uma criança quando dá um nome desse, né? E é o cara que faz guerra contra o pai.
procura o reconhecimento, não encontra e se levanta contra o pai a ponto de querer matar o pai. Por quê? Porque faltou caminhar junto, corrigir no tempo certo, né? Receber o filho, orientar o filho, punir o filho. É isso, né, pastor Tony? É por isso que a gente vai entender que nenhuma geração vai estar pronta para um legado. Nós vamos entender que o legado é uma construção quase que individual. A própria Bíblia ela é recheada desses exemplos. A nossa sociedade atual tem isso. Então, às vezes a gente vê muito, que é uma pergunta sempre, né? A nossa geração, ela está pronta, ela está deixando um legado? Olha, eu acredito que não há gerações prontas para o legado. Historicamente, agora, há pessoas, há grupos. Eu acho que essa é uma luta que a gente precisava difundir e ensinar a importância desse legado, dessa aproximação. Porque, enquanto pai, ok, mas nós não temos só um legado paterno, né? Nós temos o legado como um todo. E aí falta, na verdade, hoje, houve um tempo que eu lembro que nós chegávamos em alguns lugares e falávamos em nome do pastor local da nossa igreja, e se vendia tudo, anotava-se num caderno e levava. Era assim que funcionava. Chegava, não, eu sou filho de fulano. Eu sou vizinho do seu... Então, havia aqueles nomes que traziam peso na sociedade. E isso era em todos os níveis, em qualquer cultura, não era só lá da base até todas as culturas, quanto tanto as distribuições de renda, tudo. Só que isso foi se perdendo. Então, eu acho que nós não temos uma geração pronta para deixar um legado, mas eu creio que nós temos pessoas, né, grupos, e como igreja do Senhor, e como transeuntes aqui dessa graça de Deus, nós temos essa responsabilidade. Se nós não temos uma geração, enquanto todas as pessoas, mas nós, como igreja do Senhor, temos uma responsabilidade de manter essa aproximação entre pai e filha, entre pai e filho. Temos a obrigação de mostrar um legado enquanto líder, enquanto pastor, enquanto mestre, enquanto doutrinador, enquanto pregador. Nós temos essa responsabilidade. Um legado, ele é parte integral do reino de Deus. Uma coisa interessante que o pastor Leidiel falou foi sobre a questão de que Davi não disciplinou o seu filho, né? Ele não chama atenção, ele não fala nada. Na verdade, a Bíblia diz, né? Davi não falou nada. Ele não se manifestou quando houve o estupro da filha Tamar, ele não se manifestou quando houve revolta, ele não se manifestava, ele não falava. E esse é um outro legado que muitos pais não querem deixar. Por quê? Porque ele é um legado que às vezes ele te custa, que é disciplinar o filho. Um pai ser aquela figura de, escuta, está errado, enfim. E nós vamos ver que esse foi o erro de Eli, de não ter disciplinado seus filhos. Ele só chamou os meninos na hora que devia ter agido de uma forma assim, né? O pecado dos meninos era brutal, e ele só chegou, o que é isso que vocês estão falando? O que é isso que o povo está dizendo? Vocês não estão fazendo bem, né? Como assim? O que retém a vara, né? E aqui a gente, usando a vara, está falando de disciplina, dessa figura de correção. O que retém a vara, ele está irritando o filho dele. Ao invés de ele criar uma criança, desenvolver uma criança que recebe um legado de justiça, essa criança está recebendo um legado de injustiça. Por quê? Ela faz o erro, ela comete o erro e ela nunca é corrigida, ela nunca é chamada a atenção. Esse, eu acho que é um dos pontos, porque nós somos muito lógicos. O ser humano, ele é muito lógico, é uma coisa assim absurda. Você vê na internet, por exemplo. Vou usar um exemplo aqui. Eu não gosto de moto. Não, acontecem muitos acidentes de moto. Logo, eu não gosto de moto. Ninguém deveria usar moto, porque moto dá muito acidente. O que é isso? Excesso de lógica. Há muita disciplina exagerada. Logo, não discipline. Não chame atenção, não fale. Deixe seus filhos descobrirem a vida por si mesmos. Só que o mundo lá fora, ele não tolera isso. Então, você dentro de casa precisa transmitir também essas verdades através de disciplina. Sabe, eu penso assim que os pais, muitas vezes, eles pecam nessa questão para não parecerem pessoas ruins. Eu não quero perder a minha imagem com meu filho, ter que
de repente fazer esse corte, de repente tirar esse material, de repente tirar o celular, de repente fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu não quero perder a figura de legal. Só que o filho espera isso do pai, sem querer ele espera isso do pai. E muitos pais erram com a permissividade, e eles estão pecando e causando mal nesses filhos. Isso também é legado. E essa tolerância, uma hora vai vir à tona, né? O que plantou, colhe, né? Tem duas perguntas aqui que gostaria, então, já da ajuda de vocês para responder. Uma fala mais ou menos disso, pastor Black. A pergunta é a respeito de um filho que já passou dos 15 anos. E o pai está reconhecendo que, até agora, ele negligenciou muito. Sobre isso que a gente está falando, questão do legado, de ser um exemplo, vida com Deus, mas a ficha caiu. É tarde demais, 15 anos, para tentar restaurar e deixar um legado na vida desse adolescente que está vindo aí? Nunca é tarde, nunca é tarde. Até porque esse filho, ele já não é mais aquela criança, e esse pai também já não é mais aquele jovem. Como diz, né, o Heráclito, ele vai dizer que um rio nunca é o mesmo, e a pessoa que passa pelo rio também já não é mais a mesma. Quando ela atravessa para lá, ela era de um jeito, quando ela volta para cá, ela já é de outro. Então, o filho também, a partir dos 15 anos, ele também começa a ter maturidade, de que o pai errou, de que o pai falhou. Agora é a hora do pai fazer o quê? Demonstrar o outro lado. Eu realmente errei, e falar isso, né? Conversar, dizer, não, eu errei com você. Eu falhei com você nesse aspecto. Eu quero pedir perdão e, a partir de agora, vou começar a reparar isso. Não é tarde também para aqueles que não têm a figura paterna. Não é tarde. Eu sempre falo isso sobre os homens da aldeia. Por isso que a igreja é muito importante. No passado, haviam os homens da aldeia, que eles serviam para cuidar daquelas crianças que não tinham pais, que perdiam seus pais cedo. Então, os homens da aldeia faziam o quê? Eles se encarregavam de mostrar às crianças órfãs como elas deveriam proceder. Eles eram as pessoas que iam aconselhar essas crianças, eles iam demonstrar essa vivência e tal. Então, hoje, a igreja, qual é o papel dos presbíteros? Qual é o papel dos obreiros? Qual é o papel dos líderes? Qual é o papel dos homens da igreja? Homens da aldeia. Não é tarde, nunca sábio, é tarde. Né? É o Racã do Primeiro Testamento. Isso. Era aquele homem que ele estava inserido na sociedade e ele tinha... Ser sábio não era só não era uma coisa, um intelectual. Hoje se confunde muito o intelectual com o sábio. Eu até entendo que existe uma sabedoria intelectual, que é um fator adquirido. Mas esse sábio, o aldeão, o ancião da aldeia, o sábio de Israel, ele era aquela pessoa que acumulou com a própria vida, a partir das suas próprias experiências, das experiências que ele via no meio dos clãs. E ali ele tinha exatamente esse papel de contar. Por isso que a sabedoria, todos os livros da Bíblia rodam em torno do povo de Israel. Tudo. O Pentateuco, né, os livros históricos, tudo roda em torno do povo de Israel. Mas os livros de sabedoria não. Jó é um diálogo. Provérbios, a palavra já diz, são adágios. E o Eclesiastes, na verdade, é quase que um esboço de uma vida cheio de encontros e desencontros. Então, dentro disso daí, essa figura no meio do povo era extremamente importante. Ele tinha, porque sempre havia, principalmente os órfãos de guerra. Eles eram muitos, muitos. Cada vez que Israel ia à peleja, voltavam muitos órfãos. E esse sábio, esse ancião, ele tinha a responsabilidade de ser esse exemplo, de olhar assim, eu tenho, como foi os profetas, como foi os chamados capitães, que eram os líderes, que eles tinham aquela responsabilidade seguinte: quando eu tiver dúvida, eu tenho a quem perguntar. Isso falta hoje, nós precisamos restaurar isso. Se há um desafio no nosso ministério, é nós restaurarmos essa confiabilidade de que, por mais simples que seja, um menino, uma menina, um jovem, um homem maduro, ele tem no pastor, ele tem no seu líder essa figura de, se eu tiver dúvida, eu sei que o pastor Black tem uma palavra, e se ele não tiver, ele vai buscar, mas ele vem com isso. É legado.
Isso devia estar comum, né? Por quê? Isso devia ser comum. Uma mentoria. Isso está na figura do pastor, mas veja, a Bíblia ela não relega isso só à figura do pastor. O homem deveria ser assim. Porque está diretamente dentro do ancião, né? Do homem simples. O homem simples, Um simples sábio da família. O homem da tribo. Vovô, né? O tio. O vovô, o tio, aquela pessoa. E hoje a gente vê o quê? O tio vai lá na casa do sobrinho para encher a cara. É lá que ele joga todo o lixo dele na casa do sobrinho e depois sai com aquela ideia de que, poxa, o tio veio aqui e fez isso. O tio hoje, ele é aquela figura distante. Poucos tios têm essa característica. De aproximação. Né? Eu estou falando de família ali, bem próxima. Né? Vamos falar de igreja. Né? Poxa, o que nós hoje, as mães solteiras que vêm com seus filhos para a igreja, elas vão e voltam. Nós, muitas vezes, como pais da igreja, homens que são líderes de família, nós muitas vezes não consideramos isso, nós cuidamos da nossa, e não consideramos. Isso também é legado. Ok. Eu acho que essa bandeira dessa mentoria realmente é algo que a gente precisa levantar, né? Os homens da aldeia. Bacana. Segunda pergunta fala na questão do divórcio. Já não moro mais na mesma casa, não moro mais com a esposa e com os filhos. Como que eu ainda mantenho esse legado todos os dias? Julian, pastor Tony. Existe hoje a sociedade moderna, de forma jurídica, existe a guarda compartilhada. Porque as pessoas confundem o abandono. O casal é separado, não teve jeito, se separou. Mas como a guarda é compartilhada, a figura ela vai estar ali presente. Existe ex-marido e ex-esposa, mas né? Existe mas ex-pai, não existe ex-pai e ex-mãe. Não, exatamente. Ex-filho. Então, o que acontece? Muito comum na figura do pai. Ele aproveita que houve lá uma ruptura, não deu mais, houve lá. Só que a guarda é compartilhada. Ele tem direito até de ir lá e pegar 2 finais de semana. Mas ele lembra, 2 por ano. Ele vai lá, constrói uma nova família, tem novos filhos, e aí fica lá. Aqui ele fica. Então, essa é uma desculpa que se acha, mas que, na verdade, ela não cabe, porque podem estar separados. Lógico que não é isso o que se deseja, mas acontece numa sociedade de hoje. Mas um pai ou uma mãe, ela só deixa de ser importante na vida desse filho, de ser um exemplo na vida desse filho, de ser essa presença, essa transição de deixar de ser a criancinha para se tornar mais acessível, depois nessa pré-adolescência, adolescência, maturidade, esse pai vai estar presente sempre, essa mãe, desde que ele queira. Então, nesse momento, eu acho que falta responsabilidade, enquanto pai e mãe. É entender, né, que houve uma ruptura no casamento, mas jamais da família, dos filhos. E algo muito importante que eu acho que é bom enfatizar, né, que a gente percebe que tem se tornado comum. Quando acontece o divórcio, naturalmente o contato com os filhos diminui. Né, correria e tal, e daí tem esse dia, o dia de visitar os filhos. Muitas vezes o homem acaba confundindo, então, o seu legado com presentes. Né? Aquela velha questão, já que eu não estou tão presente, eu dou presente. E acaba também gerando algumas consequências negativas, né? Porque muitas vezes não quer corrigir, não quer ter um papo, como o pastor Black citou, né? Vai dar um perrengue ali, vou ter que confrontar, é melhor então calar, né? Já não passei a semana junto, dou o presente, e é algo então que precisa Sabe-se ter um lá cuidado. o que a mãe está falando de mim, então eu não sou tudo isso, né? Também. Sabe-se lá o que esse filho não ouve a meu respeito, então eu vou ser totalmente diferente. E muitas vezes os filhos ficam tipo no meio de uma guerra, né? Procurando um aliado. Então, tanto, né, quando há esse divórcio, muitas vezes acaba despertando o pior que tem no ser humano, né? Quando há o divórcio. E muitas vezes o pai e a mãe, elas acabam colocando os filhos no meio e querendo que os filhos apoiem o cônjuge, apoiem o outro. Então, os filhos, eles parecem que têm que entender que um na história é o ruim e eles têm que optar, digamos assim. Vocês vão ter que optar agora.
Quem vocês querem? Só a mãe ou só o pai, né? E que são extremos que acontecem, né? Se é um filho adolescente mesmo, muitas vezes ele absorve essa culpa, né? Porque é uma pressão muito grande, ou A ou B, tem que escolher. Ou muitas vezes os filhos adolescentes também são espertos, né? E eles vêem oportunidades ali de sair ganhando com um, sair ganhando com outro, os próprios filhos promovem, né? Jogam um contra o outro para, digamos assim, ter as suas vontades realizadas, né? Mas assim, o que acontece, tá, na área de aconselhamento, o que eu mais percebo é o cansaço da guerra dos meninos faz com que eles escolham um, porque eles estão cansados daquilo. Então, tudo bem, eu estou tão cansado dessa batalha que eu vou escolher minha mãe. Eu estou tão cansado dessa batalha que eu escolhi meu pai. E aí escolhe e acabou. Aquilo se torna assim, tipo, uma ideia fixa. E mesmo que o pai esteja lá, mesmo que o pai esteja, às vezes, tentando estar presente, mas por conta das batalhas que aconteceram, o cansaço faz com que aquela criança escolha um. Então, se de repente, né, houver algum pai divorciado, não entre em batalha, não entre em guerra. Se lembre que os seus filhos, eles não precisam escolher entre um e outro. Foram vocês dois que geraram. E vocês dois têm que manter. Hein? Nós já conversamos aí bastante tempo, precisamos ir para uma reta final. E eu queria trabalhar, então, essa conclusão em cima de duas perguntas, né? A primeira seria, de que maneira, então, a gente deve viver para deixar, então, o melhor legado para os filhos? Começamos com você, pastor Tony. Geralmente, chega num tempo, principalmente quando eles vão chegando nessa idade assim de decisão, né, que eles vão ter que tomar a decisão, que às vezes a gente se vê numa necessidade de estabelecer algum tipo de regra ou promover alguma coisa para que isso fique determinante. Só que, na verdade, isso às vezes é chover no molhado. Na minha concepção, como pai e assistindo, né, alguns casos durante aí esse tempo de ministério, isso não é alguma coisa que acontece no imediato, isso tem que ser para uma vida. Lógico que, como o pastor Black falou, nada está perdido, dá tempo, mas aí dá tempo por quê? Mas vamos ter que reestruturar uma ideia, vamos fazer um novo caminho. Às vezes esse caminho se torna mais árduo, porque já tem uma certa idade, tem algumas rupturas na jornada, mas de uma forma singular, direta, é uma vida. A gente não tem que o seguinte, você tem as metas, você tem o que realmente é real, porque quando a gente fala de legado, às vezes nos parece que é um script, que está pronto, faz isso aqui, tem uma receitinha, tá vendo? Vou te dizer, você faz isso, no final, não é uma receita de bolo, porque vai da sociedade, vai da cultura, tem muitas coisas, mas uma coisa é muito comum a todos nós, é o que nós vivemos. Por isso que era aquela ideia do traga o seu filho, ande com ele, ensine, participe da vida dele. Como era a Bíblia vai dizer para a gente que, na verdade, ele pegava esse filho e começava a inserir, principalmente o primogênito. Primeiro, ele tinha que ensinar toda a Torá, depois ele tinha que ensinar os ofícios, porque ele, como primogênito, seguia o ofício do pai. Então havia uma aproximação muito grande desse filho com esse pai por um longo período. Então, para mim, pastor, o legado, na verdade, é uma jornada, é uma construção que lógico que, como ele não é uma receita, eu tenho um momento que eu vou ter que parar e reprogramar, repensar, rever, buscar ajuda, conselho com alguém mais sábio, porque o legado, ele não tem idade, não tem tempo, a gente sempre vai precisar de alguém, sempre vai ter alguém para a gente estar ali, né? Aquele consultor que você diz, poxa, Julian, o que você acha? O que você faria se fosse isso? Então, vai ter esse momento, mas o legado, enquanto uma herança, enquanto deixar para alguém, enquanto sei que estou saindo deste templo, mas vou deixar um tempo para quem vai estar vivendo. Isso acho que é uma vida. Ela é construída de acordo com aquilo que eu já recebi e com aquilo que eu estou aprendendo em meio à vida. Julian, Black, nessa questão. Eu quero citar o que a palavra de Deus nos diz, né, que os filhos são como flechas, né? E então o pai e a mãe, né, nós somos responsáveis em lançar essa flecha.
no alvo certo, né? Então, é claro que há o tempo, né? Então, e esse legado ele vai mudar conforme a idade dos filhos, né? E essa atenção que a gente tem que dar realmente, né? Como o Black falou, né? A gente realmente, para você dar velocidade a essa flecha, para ela ir mais longe, né? Quando estiver pronto, o arco tem que estar tensionado, né? E essa tensão ela vai criando uma energia, né? Uma energia, e essa energia ela é transferida para essa flecha. Então, eu vejo assim que o papel do pai e da mãe é esse momento de prepará-los, né, para que eles possam enfrentar a vida, porque é muito bom a gente transmitir e criar todo um momento lindo com os filhos, mas a gente sabe que vai chegar um momento que nós não vamos mais estar com eles. E esse momento também é muito importante, porque eu vejo que existem casos que pais, eles querem criar um legado tão forte que eles não deixam os filhos serem lançados. Eles querem os filhos muito próximos, e isso está acontecendo muito hoje. Os filhos não estão sendo lançados, ou não estão sendo tão tensionados que quando são lançados, a flecha cai a 3 metros só de distância, pertinho de casa, e eles voltam para casa. E isso, muitas vezes, acaba gerando esses divórcios. Por quê? Porque a flecha foi lançada muito próxima, sem ser tensionado. Então, o nosso legado, muitas vezes, ele tem que ser realmente medido com um equilíbrio vindo realmente do ensinamento que Deus nos deixou na Bíblia, trazendo esse equilíbrio no lar, trazendo essa autoridade que Deus colocou na vida do homem, da mulher, para tensionar isso e para que realmente essas flechas vão o máximo longe e que realmente elas possam alcançar o alvo. O alvo é realmente fazer a vontade de Deus para o reino de Deus nessa terra. Me vem à mente aquele texto de Provérbios, né? Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Muita gente usa esse texto como uma espécie assim de promessa divina, quando na verdade é um provérbio, uma promessa divina para quê? Não, eu criei meus filhos no caminho do Senhor, eu orei por eles, eu fiz tudo e olha só, agora estão fora da igreja. Mas a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, uma hora eles vão voltar, uma hora eles vão... Mas espera aí. A gente vê um monte de gente frustrada que os filhos estão seguindo caminhos completamente opostos àquilo que eles ensinaram. E depois que eu aprendi esse texto, há uns 4 ou 5 anos atrás, depois que eu aprendi, a minha filha nasceu e eu tento aplicar o que esse texto fala. Rapidinha, uma rápida exposição desse texto. Educa a criança. A palavra educar, ela vem de palato. Quando a criança hebreia nascia, a parteira pegava o dedão e colocava uma uva passa, uma tâmara amassadinha na boquinha da criança, para a criança aprender a sugar e aprender desde já, pelo sabor, ela querer sugar. Porque, você sabe, a criança às vezes demora, tem mães aí que demoram para fazer uma criança amamentar, porque a criança não pega o bico, e fica aquela coisa, né? Então, ali pelo sabor, a criança já começava a sugar, e depois ela pegava fácil o peito. A palavra educa é exatamente isso. Faça a criança ter prazer, descubra do que ela gosta, aquilo que faz ela assim, se degustar. Educa a criança. Infelizmente, né, não aqui negativando algumas traduções, mas a tradução no caminho que deve andar não é a melhor. Se você for estudar esse texto no hebraico, educa a criança, isso faz com que ela tenha prazer em seu caminho, no caminho dela. No caminho dela. Educa a criança, faz ela ter prazer no caminho dela. Como é que eu vou saber que ela tem prazer no caminho dela? Eu descubro as aptidões dela, eu descubro as coisas que ela gosta, eu atiço o sabor dela naquilo que identifica com ela. E quando ela crescer, ela jamais vai se desviar de que caminho? Daquele caminho dela. Por quê? Porque foi nesse caminho que ela encontrou prazer. Por que a gente não está tendo eficácia no nosso legado? Porque nós queremos fazer o script.
Nós queremos pegar as coisas prontas e dizer assim, ó, funcionou com fulano de tal, vai funcionar aqui em casa. Funcionou na casa do tal, vai funcionar aqui em casa. Meu pai fez isso, vou fazer também. E a gente não quer parar para descobrir qual é a aptidão dos filhos. Eu estou tendo dificuldade com a minha filha, por quê? Porque eu gosto de piano. E eu comprei um piano para minha filha, já pensando nela, vai durar, né, o resto da vida. E eu pensei assim, minha filha vai ser pianista. E na minha cabeça, eu ia sentar, e eu ia estudar com ela, eu ia ensinar as notinhas e tal. E, gente, pensa uma guerra que é para ela aprender comigo. Ela não aprende comigo, ela prefere ir lá sozinha e tal. Então, o que eu faço? Eu vou lá e deixo adesivos, para que ela, no meio do caminho, comece a brincar com os adesivos e descubra a música. Entende? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando descobrir qual é o caminho dela, para que eu consiga entrar com o meu legado. Infelizmente, nós não temos conversado a linguagem dos nossos filhos, e depois a gente fica, puxa, a palavra de Deus não se cumpriu. Pois é porque a palavra de Deus disse que era para você educar a criança no caminho dela, isso é, você descobrir qual é a aptidão que ela tem, quais são as inclinações dela, e você descobrir, e naquilo você levar a verdade, a palavra, do jeito que ela consegue aprender, e aí então, ela nunca mais vai se desviar, porque, gente, um argumento não vence uma experiência, pode ter 1000 argumentos, jamais vencerão uma experiência. O André Chora aqui, nesse texto, ele vai dizer que esse caminho, o chão desse caminho, é o eterno. Então, ela faz o seu próprio caminho sobre o chão do eterno. O eterno já é o pavimento desse caminho. Então, ele não faz um caminho de Deus porque ele tem que construir um caminho. Sim. Não, Deus já é o próprio caminho. Essa tradução é de um André Chora aqui, um judeu francês, que traduz a Bíblia de forma quase literal, e é fantástico. Ele te dá, às vezes, assim, um lance que você fala, meu Deus, nunca conseguiria enxergar. E exatamente, se Deus já é o chão da minha jornada, eu faço o meu próprio caminho. Mas por quê? Porque eu não estou pisando ao ermo, eu já estou nele. E aí muda tudo. Fantástico. O pastor Black queria falar mais alguma coisa? Não, é só essa questão, né? Tenham cuidado, pais, vocês estão com uma ferramenta fantástica na mão, que é a paternidade, a autoridade que é dada por Deus. Né? Então, assim, usem isso, descobrindo nos filhos. Eu não sei quais desafios que ainda eu terei na vida nessa questão da paternidade, mas Deus tem me ensinado, descubra como conquistar o coração da sua filha, porque o caminho já está aí. É isso aí. Ela só tem que descobrir como ter prazer de caminhar nesse caminho. O caminho ela tem, é Deus, ela só vai se autodescobrir. Amém. Forte, né? Tanto a explicação da palavra, quanto acho que todo o nosso assunto aqui foi muito útil para os pais que estão assistindo, para os homens, muitas vezes homens que não são pais, têm, quem sabe, esse desejo, ou quem sabe você aí tem, né, um sobrinho, alguém que precisa de um referencial. Acho que a nossa conversa hoje foi muito boa. Eu gostaria de finalizar com Gênesis 18 e 19, que é um texto clássico quando a gente vai falar dessa questão do legado. Porque nós sabemos o chamado que Deus faz a Abraão, o pai da fé, Gênesis 12, que a partir dele viria, né, uma grande nação e assim por diante. Mas me salta aos olhos, né, o que Deus vai falar depois de algumas conversas, manifestação com Abraão. O texto diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A gente vê Deus dando uma enorme promessa a Abraão, um homem que não tinha filhos e que seria pai de uma grande nação, pai de uma multidão. Mas o papel dele não é construir uma mega cidade, o papel dele não é construir uma grande nação, o papel dele é educar o caminho do Senhor para o seu filho, que passaria para o seu neto, que passaria para o seu bisneto, e assim o caminho do Senhor, e os projetos do Senhor, as promessas do Senhor sobre Abraão seriam realizadas. Que nós pais, não apenas nesse dia dos pais, venhamos refletir a respeito do que Deus nos incumbiu. A saúde de uma sociedade passa por você, pai, passa em você desempenhar esse papel e deixar um legado para a próxima geração. Vou pedir ao pastor Tony para fazer essa oração, depois nós vamos ouvir mais um louvor e encerrar.
Deus, é no nome de Jesus que nós te oramos agora, sendo grato a Ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, pensando o Teu Evangelho. Tudo que foi dito, Senhor, possa ser interiorizado e que possa desenvolver nos corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que hão de ouvir ainda, tempos depois, para que haja melhorias, avanço, conserto, para que, como pai e como mãe, possamos viver de uma forma extremamente íntegras a vida, pautados sobre a palavra, deixando verdadeiramente, Senhor, um exemplo a ser seguido. E eu te oro para que o Senhor nos ajude a compreender tudo isso, para que a gente entenda que nós não temos, Senhor, uma obrigação de deixar isso enquanto uma regra, porque muitas das vezes os nossos filhos se distanciam, mas nós queremos ter uma consciência tranquila de que vivemos, de que produzimos e de que realmente o Senhor nos deu força e graça para isso acontecer. Aplique tudo isso que foi pensado aqui, Senhor, aos nossos corações, nos faça crescer e desenvolver, e que, Senhor amado, em breve possamos escolher como testemunho de que o Senhor foi tremendo nessa noite, visitou lares, visitou corações, visitou paternidade, que o Senhor fez, Senhor amado, um grande milagre, e por mais simples que possa ser, tenha, Senhor amado, um efeito maravilhoso. Tudo isso, Deus, para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recai em
obrigado pela atenção que você nos deu ao assistir esse bate-papo, e nós esperamos que você foi grandemente abençoado. Nós também temos uma expectativa que você, homem, que nós todos homens, possamos cada dia ser melhor e exercer o chamado de Deus sobre a nossa vida. Antes de finalizar e abençoar a sua casa, quero falar de duas novidades, 2 livros novos da editora Kalel. Um é o livro do pastor Newton, Marcas de uma Igreja Relevante, que fala justamente do que nós estamos vivenciando esse ano, né? Tempo de ser uma igreja mais relevante, coisas preciosas, um livrinho de bolso, fácil leitura, mas que vai abençoar a sua vida. E também um livro que eu estou lançando a respeito de história da igreja, Introdução à História da Igreja, que fala de uma maneira panorâmica, desde os tempos apostólicos até os nossos dias hoje, também para abençoar a sua vida, para saber de onde nós viemos, como que foi, como que a igreja expandiu, como que foi construída as doutrinas bíblicas, quais os principais personagens dessa história, qual o legado que eles deixaram para nós, a atual geração, e o que nós também, aprendendo com a história, podemos deixar para a geração de cristãos que vem aí. Muitas respostas a gente traz nesse livro para abençoar a sua vida. Eu quero aqui, já em forma de gratidão, presentear também os nossos convidados, pastor Tony, Julian, pastor Black, que Deus abençoe vocês, e nós esperamos que vocês venham fazer essa leitura e possa abençoar a sua vida. Eu quero desejar para você uma excelente noite. Também eu quero aqui deixar o nosso muito obrigado à equipe técnica, ao Bruno, à Renata, que estiveram no louvor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e finalizamos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de ser igreja mais relevante, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma boa noite. Amanhã, aqui na sede e em todas as congregações, teremos culto. Aqui na sede teremos culto às 10h15, às 17h e às 19h, culto de Santa Ceia, e de manhã, bem cedinho, 8h30, a nossa escola dominical. Que o Senhor abençoe cada um de vocês.